Olá, eu sou o Gui, você está no Casal dos Jogos. Hoje para mais um vídeo de regras, e hoje eu vou ensinar para vocês como é que se joga Terra Nova. Aí o irmão mais novo do Terra Mística, né? Um joguinho mais simples, mais rápido do que o seu irmão mais velho, né? Lançado recentemente aí pela Grok. Um excelente jogo, que eu estou muito empolgado de estar fazendo esse vídeo aqui para vocês. Terra Nova é um jogo que dá para ser jogado de 2 até 4 jogadores e dura em média de 1 hora até 1h30, segundo a caixa. Vamos então, sem muita enrolação, para a preparação do jogo e ver como é que se joga esse jogão. A primeira coisa para a preparação, a gente vai colocar o tabuleiro, né, no centro da mesa, com o lado aqui correspondente, ó, de 2 a 4 jogadores, tá? Isso é importante. Depois nós vamos pegar todas essas fichinhas aqui cinza, vamos embaralhar, né, virada para baixo. Pegar 5 delas e devolver o restante para a caixa do jogo. E agora nós vamos posicionar essas fichas aqui nesses espaços aqui de rodada. Nós temos 5 rodadas no jogo e vamos colocar uma em cada espaço aqui. Agora nós vamos pegar todas as fichas de terreno e colocar o alcance de todos os jogadores ali próximo ao tabuleiro. Tentando deixar aqui mais ou menos igual, né? Mas nós temos frente e verso de cada uma delas que pode ser usada. Então, se faltar um terreno, é só procurar no verso de outro. Agora nós vamos pegar todas as moedas do jogo e esses componentes aqui, que são esses X, e colocar o alcance de todos os jogadores também. E eu vou deixar já nesse acrílico que não vem com o jogo, tá? Muito importante. Depois nós vamos pegar todas as fichas de pergaminho, que são essas fichas aqui. Nós vamos embaralhar e colocar 3 delas do lado do tabuleiro. Mais uma por jogador. Eu vou fazer aqui uma preparação para 2 jogadores, para facilitar a visualização. Então eu vou colocar mais 2 pergaminhos aqui. E o restante, né, o que sobrar, volta para a caixa do jogo. Depois pega esse tabuleiro aqui que vem junto com o jogo e coloca aqui do lado. Ele é uma variante, tá? Mas eu já vou explicar com ela, porque é uma variante bem simples, que eu acho que ajuda bastante aí. E melhora também o jogo. Depois defina quem vai ser o jogador inicial, né? E o jogador inicial vai receber essa pazinha aqui, ó. E então o jogador inicial ele vai escolher uma facção entre as 10 possíveis que vem no jogo. Cada facção é representada por uma cor, né? E cada cor tem 2 facções possíveis. Para a primeira partida, o manual ele recomenda algumas facções já, dependendo da quantidade de jogadores. E também todas as facções elas têm o lado A, né? Que é um pouco mais simples de jogar, e o lado B. Né? E aí cada facção ela vai ter suas particularidades, né? Sua estratégia. E aí os jogadores podem conferir isso também nessas fichas que vêm junto com o jogo. Então o jogador inicial ele vai escolher a sua facção, né, e pegar o seu tabuleiro. Então vamos supor que esse jogador aqui escolheu o verde e o próximo jogador escolheu o azul. Os jogadores podem pegar esse folhetinho aqui da sua facção, né, que explica a sua habilidade e também uma estratégia de como jogar com eles. Então pode deixar aqui do lado. O restante também volta para a caixa. E aí você pode deixar próximos jogadores esse folhetinho aqui, que de um lado mostra, né, as fases, e do outro todas as ações possíveis que os jogadores podem fazer. Então os jogadores vão receber os componentes da sua cor, né, de acordo com a facção. Cada facção já tem as cores pré-definidas, né? E os jogadores vão pegar todos os componentes e colocar aqui no tabuleiro. E eu vou explicar aqui, né, como é que você vai colocar. Essas peças grandes você vai tampar esses espaços aqui, que são as suas fortalezas. As casas de comércio, que são esses prédios intermediários, você vai colocar nesses 4 espaços aqui, do lado. E as habitações, que são essas casinhas, aqui embaixo, tampando todos esses espaços de pergaminho. Dessa forma aqui, tá? Depois os jogadores podem pegar esses 3 palitinhos, que são as pontes, podem colocar nesse espaço. Vão pegar esses marcadores aqui, ó, que são hexagonais, colocar um nessa trilha aqui de navegação e um lá no tabuleiro principal, no espaço de 0 aqui na trilha de pontos de vitória. Depois eles vão pegar essa ficha de 80, pode deixar aqui do lado. Essas outras fichas, que são as fichas de cidade, ele também pode deixar do lado do tabuleiro. E o jogador vai pegar a sua ficha de facção e colocar nesse outro tabuleiro aqui. Se ele for o primeiro jogador, ele vai vir colocar em primeiro aqui. Então, né, todos os jogadores vão fazer a mesma coisa. Depois que todos os jogadores tiverem feito isso, né, o primeiro jogador ele vai pegar uma habitação aqui mais à esquerda possível, né? Então a habitação são essas casinhas, ele vai pegar da mais esquerda possível aqui e posicionar no tabuleiro. Cada facção ela só pode habitar em um tipo de terreno. No caso aqui, é esse terreno que está destacado em maior no tabuleiro individual dos jogadores.
Então no caso das fadas aqui é nas florestas. Então o jogador inicial ele vai pegar uma casinha e colocar em uma floresta no tabuleiro. Vamos dar um exemplo, ele vem e colocou aqui. E aí o próximo jogador no sentido horário vai fazer a mesma coisa. No caso do azul, são nos rios aqui, né, nos lagos. O jogador vai vir e colocar aqui, por exemplo. E aí os jogadores vão fazendo isso e quando chegar no último jogador, depois que ele colocar a primeira casinha, ele vai colocar a segunda e os jogadores vão voltando no sentido inverso, né, colocando a sua segunda casinha. Então nesse exemplo aqui, que são só esses dois, esse jogador vai botar mais uma habitação, aqui, por exemplo, e então esse outro jogador vai colocar a sua segunda aqui. E agora, começando com o último jogador, ele vai escolher uma das fichas de pergaminho para ele começar o jogo. Então vamos supor que ele escolheu essa daqui. Ele vai vir colocar aqui do seu lado. E aí os jogadores, né, em sentido inverso, o penúltimo, depois o segundo e o primeiro, vão pegar. Nesse caso só tem esse jogador, ele vai vir escolher essa aqui, por exemplo. E todas as fichas de pergaminho que não foram escolhidas recebem uma moeda. Fica com uma moeda em cima. Além disso, os jogadores vão receber quantidade de moedas igual o que tiver indicado aqui embaixo do nome da sua facção. Nesse caso, os dois jogadores recebem 7 moedas. Para finalizar a preparação, cada jogador vai receber 8 desses marcadores em roxo e colocar nessas áreas aqui do seu tabuleiro, com um número correspondente. Então aqui nessa bacia de número 1 aqui vão vir 2 discos, na de número 2 também 2, e da de número 3 já começa aqui com 4 discos. E essa é a preparação do jogo. Agora nós estamos prontos para começar a jogar Terra Nova. Cada rodada de Terra Nova é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase de renda. Na fase de renda, os jogadores vão receber seus rendimentos de acordo com tudo que tiver com um símbolozinho de mão aparecendo no seu tabuleiro e nas fichas de pergaminho que eles pegaram. Então, esse jogador, por exemplo, ele tem aqui, ó, 2, 3... mais 3 moedas, então aqui ele teria 8 moedas, mais 3 daqui, então 11. Ele receberia 11 moedas na fase de renda. Vem e pega 11 moedas. E tudo que tiver esse símbolozinho roxo, ele vai ganhar em poder. Então nesse exemplo, esse jogador ele ganharia 3, mais 2 aqui, que essa aqui é a sua habilidade da sua facção, ele ganha 2 de poder toda a rodada. Aqui em cima no tabuleiro mostra a habilidade das facções, eu vou explicar elas mais pra frente. E aqui eu já vou explicar pra vocês como é que se ganha poder no jogo, tá? Sempre que você ganhar poder, você tem que mover primeiro da bacia 1 para a bacia 2. Então nesse exemplo o jogador ganhou 5 de poder. Então ele vai mover 1, 2. Quando acabar da bacia 1, então ele vai mover da bacia 2 para 3. Aí ele tem mais 3 para ganhar, então ele moveria 1, 2, 3. E os poderes que estão na bacia 3 já estão prontos para serem usados, tá? No caso do jogador ganhasse mais poder aqui, ele só teria mais 1 para colocar. Depois se ele ganhasse mais, não teria como ganhar mais, porque já estão todos prontos ali. Já esse outro jogador aqui, ele vai receber 8 mais 2, 10 moedas, né, o seu rendimento. E aqui nós já finalizamos a fase de renda. Então nós vamos para a fase de ações, onde os jogadores vão poder fazer uma ação e passar a sua vez. Do outro lado aqui, né, dessa tabelinha, tem todas as ações possíveis que os jogadores podem fazer. E eu vou explicar aqui cada uma delas. Os jogadores são obrigados a fazer uma ação, pois passar a sua vez. Além dessas ações, os jogadores podem fazer uma ação opcional, que não conta como essas ações obrigatórias, né? É uma ação livre, que é gastar poder e trocar poder por dinheiro, como está aqui no seu tabuleiro. O que é gastar poder? É passar da bacia 3 para 1, você está gastando poder. Então, nesse caso, eu poderia gastar 2 de poder para ganhar 2 moedas, por exemplo. Quantos eu quiser. Isso é uma ação livre, que pode ser feita a qualquer momento na sua rodada, na fase 2. Pode ser feito na fase 3, e no final do jogo. Vamos então agora para as ações possíveis. A primeira ação é transformar e construir. Essa ação você pode só transformar, ou só construir, ou você pode fazer os dois. E o que significa transformar e construir? Lembra que eu falei que as facções elas só podem habitar em um determinado terreno, né? Então, para a gente expandir nossa facção aqui, a gente só pode construir em terrenos que são da nossa facção. Só que a gente só pode construir adjacente, né, aonde nós já temos uma construção, né, ou também transformar. E então, nós vamos tentar transformar os terrenos, né, que são próximos a nós, em um terreno habitável para nós. E aqui, todos os jogadores vão ter essa
essa representação aqui dos terrenos para indicar os custos. Ou seja, para mim transformar um deserto numa floresta, eu vou precisar de 2 pás. Eu vou ver a quantidade de pás que tem entre os terrenos, e essa é a quantidade de pás que eu preciso para transformar aquele terreno no meu terreno. No caso aqui do preto, isso aqui pode ser seguido em qualquer horário, tá? Então também seriam 2 pás. Então o máximo nesse jogo são 2 pás. Agora um rio para me transformar na floresta é uma pazinha só, né? E esse vermelho aqui, que deve ser um vulcão, eu não sei direito, também é uma pazinha só. Então na ação de transformar e construir, nós podemos gastar pás para transformar e construir. Vamos dar um exemplo aqui, que é a vez do jogador verde, e ele quer transformar esse terreno vermelho aqui, ó, numa floresta. E ele precisa de somente uma pá. O custo das pás está aqui no tabuleiro e é o mesmo para todos os jogadores. Uma pá custa 6 moedas, né, e 2 pás custam 12 moedas. Então aqui o jogador ele pode gastar 6 moedas e transformar esse terreno num terreno seu, né? Uma floresta. E depois de fazer isso, ele pode imediatamente construir uma construção que é a habitação. A gente sempre constrói as habitações, que são essas casinhas aqui. E o custo também está aqui, nesse caso, 4 moedas. Então na mesma ação ainda o jogador ele pode pagar mais 4 moedas, né? Ficar 5 aqui, pegar um de troco. Pegar a casinha aqui mais à esquerda, disponível, e colocar lá no seu terreno. Essa é a ação de transformar e construir. Agora vamos supor que esse jogador não tivesse, né, dinheiro para construir a habitação. Vamos supor que não tivesse sobrado dinheiro aqui. Ele poderia somente transformar, né, e não poderia construir mais, né, nessa rodada. Você pode então só transformar e numa outra rodada construir, né, se você ganhar dinheiro. Só que esse terreno aqui não indica que ele é seu. Enquanto não tiver uma construção lá, outro jogador também pode transformar aquele terreno. Então vamos supor que eu deixei dessa forma, o jogador aqui azul vai jogar e ele pode, pagando uma pá, transformar essa floresta em água para ele habitar, né? E aí já construiu uma habitação e aí ele vai dominar aquele lugar. Então você nunca pode transformar, né, lugares que já estejam com alguma construção em cima. Mas nesse exemplo aqui o jogador ele tinha moeda e ele construiu a habitação. A segunda ação possível que nós temos aqui no jogo é a de aprimorar uma construção. E aí como é que funciona aprimorar uma construção? É você transformar uma habitação em uma casa de comércio, que são essa aqui intermediária, ou uma casa de comércio numa fortaleza. E aqui está os custos, né? Então a fortaleza e a casa de comércio você não constrói direto. Você vai construir uma habitação e depois você vai aprimorar ela. Então vamos supor que esse jogador aqui ele vai querer transformar a sua habitação numa casa de comércio. A casa de comércio ela tem 2 custos, um mais barato e um mais caro. Por que isso? A casa de comércio ela serve, né, para você comerciar, negociar. Se você estiver aprimorando uma habitação que está adjacente a uma construção de um oponente, ou seja, essa aqui está adjacente a uma construção do oponente. Então eu vou pagar o valor mais barato, nesse caso 7 moedas. Eu poderia pagar 7 moedas aqui para transformar essa habitação. Então ela volta para o tabuleiro e ela volta para o espaço mais, né, à direita disponível. E eu vou pegar a casa de comércio mais à esquerda e colocar no seu lugar. Agora, se eu quiser transformar essa habitação ou essa habitação numa casa de comércio, eu vou ter que pagar 10 moedas, né? Porque não tem nenhuma construção de um oponente do meu lado, né? Pra negociar ali, então eu vou pagar o valor mais caro. Então nesse jogo você sempre vai querer estar perto dos seus oponentes para pagar mais barato nas casas de comércio. Essas duas ações, como está indicado aqui, né, do ladinho, sempre que você fizer isso adjacente a um oponente, ele vai ganhar poder. Como é que funciona? Vamos voltar aqui para o primeiro exemplo. Quando eu construí essa habitação, eu construí do lado adjacente a um oponente, então ele vai ganhar um poder de acordo com a quantidade de prédios adjacentes, né, que eu fiz aquilo. Nesse caso, eu coloquei aqui uma habitação adjacente a um prédio dele, então ele vai ganhar um poder. E aí lembra como é que ganha o poder? Da bacia 1 para a bacia 2. Quando eu aprimorar uma construção, a mesma coisa. Eu aprimorei, ele também vai ganhar um de poder. Ele ganha um de poder por prédio, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, que ele tivesse um outro prédio aqui, independente de qual seja o prédio. Se eu construir aqui, né, ou fazer uma melhoria do lado de 2 prédios dele, ele vai ganhar 2 de poder. Então ele vai mover primeiro do 2, né? Quando acabar ele move ali, mas ele vai ganhar 2 de poder. Ele vai mover 2 lá.
Então essas duas ações elas dão poder para os seus adversários. E aí nós também podemos construir aqui, ó, fazer melhorar da casa de comércio para uma fortaleza, que já são 14 dinheiros. E aí eu vou tirar a casa de comércio e escolher uma das duas fortalezas. Cada uma das fortalezas, das facções, elas vão liberar uma habilidade para os jogadores. Em todas as facções que tem o número A aqui, a fortaleza da direita, ela é a mesma habilidade para todos. E a da esquerda já é diferente. Já do lado B, as duas fortalezas dão habilidades totalmente diferentes. Aí eu vou explicar as habilidades das facções depois. Nesse caso, eu só colocaria aqui a fortaleza e eu desbloqueio aquela habilidade da fortaleza, né, da onde eu tirei. A terceira ação possível que nós temos é de avançar na navegação. Todo mundo tem essa trilha aqui, né, de navegação. E aí todo mundo pode pagar aqui, dei um custo, né, no caso aqui, 8 moedas. Eu poderia pagar então como uma ação 8 moedas e avançar nessa trilha. Ao avançar nessa trilha, eu vou sobrepor uma quantidade de pontos de vitória. Tudo que for desses louros verdes aqui, esses símbolos são pontos de vitória. Então, ao avançar aqui na navegação, eu iria para a navegação 1, eu ganharia 2 pontos de vitória que eu ando imediatamente. E para que serve a navegação? Eu já vou voltar na ação de construir para explicar melhor para que serve a navegação e uma outra ação que a gente vai falar também. A quarta ação que nós podemos fazer é a ação de poder, que são essas ações aqui no tabuleiro. Essas ações elas têm um custo em poder, então vamos supor que eu vou escolher fazer uma daquelas ações, eu tenho que pagar o custo dela. Vamos supor que eu quero essa aqui, eu tenho que gastar 4 de poder. Para mim gastar o poder ele tem que estar no 3, né? Lembra disso, então gastei 4 aqui, eu desço eles novamente para o 1, e eu vou pegar uma dessas fichas de X aqui e sobrepor a recompensa. No caso dessa aqui é ganhar 7 moedas. Então gastei 4 de poder e ganho 7 moedas. Outra ação possível é você gastar 3 ou 4 de poder para construir uma ponte. E aí o tabuleiro, vocês vão ver que tem todos aqui uma pontezinha quebrada, que é onde você pode construir pontes. E tem que ser adjacente a uma construção sua. Então, no caso aqui do verde, se ele escolheu fazer essa ação, ele pode pegar uma das suas pontes e colocar adjacente a uma das suas construções. Nesse exemplo, ele teria esse espaço disponível e esse espaço aqui também disponível. Uma outra ação que nós temos aqui é pagar 4 de poder e avançar na trilha da navegação, também ganhando ponto de vitória que a gente sobrepor. E nós temos aqui a opção também de ganhar paz com ação de poder. Uma pá com 4 poderes ou 2 pás com 6 poderes. E quando você escolher fazer essa ação da pá aqui, você vai poder transformar e construir. Então vamos supor, dando um exemplo aqui, que algum jogador já veio e já fez essa ação aqui, ó, de 2 pás. E eu queria transformar aqui, ó, um deserto numa floresta, por exemplo, esse cara aqui. Eu preciso de 2 pás. Eu posso vir e gastar 4 de poder, no caso, se eu tivesse aqui, para usar essa pá. E eu posso comprar a segunda pá pagando 6 moedas. E aí sim eu teria 2 pás para transformar esse deserto numa floresta. Então imediatamente, mesmo usando aqui a ação de poder, eu já posso construir uma habitação, né, se eu tiver dinheiro. No caso, pagando mais 4, poderia vir e colocar uma habitação aqui. Então essas são as ações de poder, né? As ações aqui no tabuleiro, que são ações compartilhadas. Quem fizer primeiro vai vir e colocar uma ficha aqui bloqueando aquela ação. A quinta ação é você construir uma ponte pagando o custo, né, que é aqui de 10 moedas. Posso pagar 10 moedas e construir a ponte seguindo os mesmos critérios, né, adjacente a uma construção minha. Vocês vão notar que os jogadores só têm 3 pontes, então você só pode construir no máximo 3 pontes no jogo. A sexta ação que os jogadores podem fazer é uma ação especial. Essa ação especial, elas são denominadas por esse hexágono aqui, de cor laranja. Algumas podem ser depois que você desbloqueia a fortaleza. Tá vendo essa facção aqui? Ela tem uma ação especial, que quando eu desbloqueio a fortaleza, eu libero essa ação especial. Então, como uma ação, eu posso pegar um X desse aqui e fazer essa ação especial, né? Colocando aqui o marcador indicando que eu já usei essa ação nessa rodada. Outra opção também são nos pergaminhos, que podem vir, né, com essa ação especial. E o jogador também pode pegar um X e colocar aqui, por exemplo, nesse caso, ganhar uma pá. Ó. Simplesmente sem pagar nenhum custo, você vem, bota o X, que você pode usar uma vez só na rodada. Fiz aqui a pá, da mesma forma eu posso pagar uma segunda pá e já construir uma habitação.
né? Ou com uma pá só, se eu já conseguir construir no meu terreno, posso construir a habitação também. Então essas são ação especial, é uma ação que você pode usar as ações da fortaleza ou do pergaminho. E a última ação que os jogadores podem fazer é a ação de passar. Essa ação eu vou deixar um pouco para depois, porque eu vou voltar para explicar algumas coisinhas aqui. Que a primeira é a de construir. Lembra que eu falei de transformar e construir? Os jogadores podem transformar ou construir adjacente a lugares que eles alcançam. E aí como é que funciona esse alcance? Se você tiver uma ponte, você alcança o outro lado. Então eu poderia terraformar aqui, né, ou construir. Ou no caso, vamos supor que eu tivesse uma ponte aqui, eu poderia fazer a ação de transformar e construir e simplesmente construir. Pagando 4 aqui, eu posso vir pegar uma habitação e construir já num terreno que já é meu, né? Então eu posso ir lá e só construir direto. Então as pontes, elas dão essa adjacência, né? Que são lugares que você alcança. E também os barcos. E aí para isso que servem os barcos. Então vamos voltar aqui para me explicar. E o barco vai depender do seu nível, né? Então se eu tiver no nível 1 de barco, significa que eu posso pular um espaço de água para chegar, né, do outro lado. Se eu tiver no nível 2, eu posso pular 2 espaços. Então vamos exemplificar aqui. Primeiro eu tenho aqui o espaço de número 1. Então nesse exemplo eu poderia vir e construir direto aqui, né, porque eu tenho um barco. Então eu posso pular um espaço de água e já construir aqui, né? Os espaços de água eles são divididos aqui, tá vendo? Pelas pontes, ou nesse exemplo aqui ele tem uma divisãozinha para você saber, né, o que é um espaço de água. Então nesse exemplo eu poderia construir direto aqui porque eu tenho 1 de navegação. Então eu poderia vir pagar o custo, né, fazer a ação de transformar e construir, pagar 4 e já construir lá direto, mesmo sem a ponte, né, que eu tenho navegação. Da mesma forma eu posso transformar o terreno, né, se eu tiver alcance. Então nesse exemplo aqui, para mim transformar a água é uma pá. Eu tenho 1 de barco, então eu posso pular um espaço de água, então eu poderia transformar aqui direto. Então pagando 6 moedas, poderia transformar numa floresta, com mais 4 moedas já colocar uma habitação. E aí vamos supor que eu tivesse aqui 2 espaços de água, isso significa que eu posso pular até 2 espaços. Então daqui, desse exemplo aqui, eu poderia vir, ó, com 1, 2 e já construir aqui direto. Eu poderia pular 2 espaços de água e já construir ali direto, ou, né, transformar aquele terreno. Vamos dar um outro exemplo, vamos supor que eu tivesse 3 espaços de água, eu poderia com 3 espaços já vir direto aqui, né, transformar esse terreno no meu e já construir, por exemplo. Então para isso que serve, né, a navegação. Você alcança mais lugares, né, pulando espaços de água. Então tanto a ponte quanto a navegação, elas ajudam nesse quesito para você alcançar os lugares para transformar e construir. Muito bem, então antes de explicar a ação de passar, né, que vai ser a última coisa que você vai fazer na rodada, eu vou explicar alguns outros conceitos. O primeiro é que cada rodada vai te dar pontos de vitória de acordo com uma ação que você fizer naquela rodada. Então eu vou explicar todas as possíveis aqui, tá? Nesse exemplo aqui, na primeira rodada, para cada pá que você usar na rodada, você ganha 2 pontos de vitória. Então vamos supor que eu transformei um terreno aqui, né, um deserto numa floresta, que foi essa ação aqui, né, e eu usei 2 pás. Não importa se eu usei daqui, tá? Se eu usei daqui, não importa como eu ganhei a pá. Se eu usei 2 pás, eu vou ganhar 2 pontos de vitória por pá que eu usei. Então, nesse exemplo, eu ganharia 4 pontos de vitória imediatamente. Então, enquanto estiver nessa rodada, quando os jogadores usarem as pás, eles vão ganhar os pontos de vitória imediatamente. Esse segundo aqui, você ganha 2 pontos de vitória por habitação que você colocar no tabuleiro naquela rodada. Essa daqui você ganha 5 pontos para cada cidade que você construir. Mas espera aí, não tem nenhuma ação aqui de construir cidade. Segura aí que eu já explico. Só mais um pouquinho. Essa outra aqui, sempre que você aprimorar uma habitação para um caso de comércio, você ganha 3 pontos, né? E essa daqui é a mesma coisa dessa. Outras possíveis você melhorar uma casa de comércio para uma fortaleza e ganhar 5 pontos. Sempre que você avançar na trilha de navegação naquela rodada, ganhar 2 pontos. Né? E essa aqui é outra de colocar habitação. Então são essas todas as possíveis no jogo. E isso é muito legal porque geralmente você vai tentar buscar fazer ações que vão te dar pontos naquela rodada, né, para você maximizar os seus pontos. E aí, Gui, como é que é esse negócio de cidade que você falou aí, construir cidade? Exatamente, no jogo nós podemos construir cidade, tá? E aí todo mundo tem aqui, ó, 4 fichinhas, que são fichinhas de cidade, e ao você construir, você vai ganhar os benefícios dela. Como é que funciona construir uma cidade? Ela não é uma ação, tá? Ela acontece automaticamente
quando o requisito para construir uma cidade for cumprido. E quais são os requisitos para construir uma cidade? Bom, primeiro você tem que ter 4 edifícios ligados, né, adjacentes, e a soma desses edifícios tem que dar 7. Como assim a soma? Aqui do lado, no seu tabuleiro, vocês vão ver que cada edifício ele tem um valor. Então o primeiro edifício ele vale 1, né, a habitação, a casa de comércio vale 2 e a fortaleza vale 3. Então se a soma dá 7 ou mais e você tiver 4 edifícios, né, adjacentes, você construiu uma cidade. Então vamos aqui, né, dar um exemplo. Se eu tivesse nessa configuração aqui, né, ó, eu tenho 4 edifícios conectados, mas a soma deles dá 6, porque esse vale 3 e cada um desses vale 1. Né? Então, se eu construir uma outra habitação aqui, né, lembrando que os edifícios têm que ser pelo menos 4, pode ser mais. Se eu construir uma habitação aqui, eu vou ter uma cidade, porque eu vou ter 5 edifícios conectados com a soma de 7. Ou, né, se eu fizesse um upgrade desse cara para uma casa de comércio, por exemplo, eu também teria uma cidade. Eu teria 2, mais 1, 3, mais 3, 6, mais 1, 7. Então a soma dos edifícios deu 7, e aí eu tenho 4 edifícios conectados. Então eu construí uma cidade. Então eu vou escolher uma dessas 4 fichas aqui, que pode ser ganhar 8 de poder e 6 pontos de vitória na hora, e eu vou botar essa ficha aqui embaixo de alguma construção minha, ó, virada para indicar que isso aqui é uma cidade, né, que eu já construí. Eu vou dar um exemplo aqui dos outros benefícios. Você pode ganhar 6 dinheiros, né, imediatamente e 5 pontos de vitória, 9 pontos de vitória, ou 4 pontos de vitória e avançar na trilha de navegação. Essas são todas as cidades, né, os efeitos de cidades possíveis. Agora eu vou explicar uma coisa muito importante. Para você construir a cidade, você precisa estar adjacente e não somente alcançar o outro lado. Né? Vamos explicar aqui com um exemplo melhor. Neste exemplo aqui, né, eu tenho, vamos supor que eu tenho aqui um de navegação e eu tenho esses 3 edifícios que ele alcança esse outro edifício porque eu tenho um barco, certo? Então aqui eu teria 4 edifícios e 7. Eu construí uma cidade? Não, porque a navegação ela não serve para a construção de cidade. Neste exemplo, se eu quisesse construir uma cidade, eu teria que construir uma ponte. A ponte, ela dá adjacência direta entre os edifícios e ela serve para a construção de cidade. Ou seja, então a ponte, ela serve para mim construir a cidade, né, para ligar os edifícios, e a navegação não. Vamos supor que eu começasse a crescer essa cidade aqui, né, e fizesse mais 7 dentro da mesma cidade. Eu não construiria uma nova cidade. Tá? Uma segunda cidade, ela tem que estar isolada da primeira. Então vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que eu fiz essa cidade, então eu vou pegar e colocar aqui a construção. E vamos supor que posteriormente no jogo eu estava aqui com essa situação, eu tenho 2, 4, 5, 6, e eu coloquei uma habitação aqui, fiz 7, com um mínimo de 4 construções, e eu fiz uma segunda cidade. Então aí sim eu vou poder pegar uma fichinha, ganhar os seus benefícios e colocar aqui embaixo, porque essa cidade ela não está diretamente conectada com outra cidade. E aí vamos supor que depois no jogo eu fui construir uma ponte aqui. Não tem problema nenhum você ligar depois 2 cidades. Você não perde os benefícios nem nada. Agora vamos supor que eu liguei essa cidade aqui, né, que eu fiz essa ponte antes de construir a cidade. Fiz aqui a ponte, eu já liguei todos os edifícios a essa cidade. Então se posteriormente eu colocar aqui, eu não vou fazer uma outra cidade porque essa daqui já faz parte daquela. Tá? Então isso é um conceito muito interessante e importante que vocês têm que ficar atentos no jogo. E construir cidade é uma forma bem poderosa de ganhar alguns recursos até pontos de vitória, né? Inclusive na rodada, né, em que isso vale mais pontos ainda. Muito bem, então eu acho que eu expliquei todos os conceitos aqui da fase de ação. Vamos então explicar o último, que é a de passar a sua vez. Quando chegar a sua vez e você não tiver mais nada para fazer, ou você não quiser fazer mais nada naquela rodada, você pode usar a ação de passar. Para usar a ação de passar, você vai pegar e escolher um novo pergaminho. Tá? E aí é muito importante, você não pode ficar com o mesmo, você é obrigado a trocar. Tá? Para ter uma rotatividade aí, você não pode ficar segurando ele então. Então eu vou escolher um novo pergaminho e eu vou pegar ele junto com as moedas que estiverem em cima. Tá? Vamos dar um exemplo aqui, vamos supor que eu peguei esse aqui, a moeda vem para mim, e aí eu coloco o novo pergaminho virado para baixo para indicar
que eu já passei nessa rodada. E então eu vou devolver o pergaminho que eu tava. E os outros jogadores, eles continuam jogando. E eu fico esperando até que todos os jogadores passem. Tá? Depois de passar também, usando esse tabuleiro, você vai pegar a sua facção e transferir ela para a posição mais acima do outro lado. Por que isso? O primeiro a passar vai ser o primeiro jogador na próxima rodada. Esse tabuleirozinho aqui, ele não faz o menor sentido em 2 jogadores, tá? Eu coloquei aqui só para exemplificar mesmo. Porque nesse caso, se você tivesse mais jogadores, o segundo jogador a passar seria o segundo na próxima rodada, né? O terceiro, e assim por diante. Então aqui, ele mantém uma ordem dos jogadores ali de acordo com a ordem que você passou. Então se você jogar sem isso, e eu for o primeiro jogador a passar, o segundo vai ser o jogador à minha esquerda. Mas com essa variante aí, a ordem de passar de uma rodada define a ordem que os jogadores jogarão na próxima rodada. Deu pra entender? Acho que ficou meio confuso, mas enfim. Então esse aqui, ele faz isso, não precisa usar em 2 jogadores, porque não faz o menor sentido. E aí vamos supor agora que o jogador azul ele vai passar, né? Então ele escolheu passar, ele tem que pegar uma dessas fichas, vamos supor que ele pegou essa daqui, que ele estava querendo, devolveu a outra de pergaminho. Depois que todos os jogadores passar, nós vamos para a fase final, que é a fase final da rodada, né? A fase 3. Antes de explicar a fase 3 aqui, o final da rodada, eu vou explicar os pergaminhos, porque alguns deles têm uma habilidade que você usa ao passar, ao devolver o pergaminho. Vamos explicar esses que não têm a habilidade de passar? Então é bem simples, né? Na fase de rendimento ganha 2 moedas, e eu tenho uma ação especial que me dá uma pá, 6 moedas na fase de rendimento, 3 moedas e 3 poder, 3 poderes, e esse aqui me dá 1 de navegação adicional, tá? Ele não avança na sua trilha, mas enquanto você tiver com esse pergaminho, você tem 1 de navegação adicional naquela rodada. E os demais, vamos lá, vamos começar com a parte de cima, ganha poder e ganha dinheiro, tá? Poder vocês já sabem como é que ganha, do 1 pro 2, quando acabar do 1, 2 pro 3. E aqui embaixo nós temos aqui, ó, alguns que têm ação de pergaminho. O que significa isso? Quando eu passar a minha vez, pegar um novo pergaminho e devolver esse, eu vou ganhar uma quantidade de pontos de vitória de acordo com o seu requisito. Esse exemplo, ele me dá um ponto de vitória por habitação que eu tiver no tabuleiro. Ou seja, por casinhas que eu tenho no tabuleiro. Então se eu passar e devolver esse cara, se fosse jogador verde, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de vitória. Então eu daria aqui 7 pontos de vitória, né? E depois devolveria o pergaminho. Pegaria o novo, colocaria virado para baixo. A gente tem isso também para as casas de comércio, que seriam 2 pontos por casa de comércio que você tiver no tabuleiro. Ou para as fortalezas, 4 pontos por fortaleza que você tiver no tabuleiro quando você passar. E esse aqui é 3 pontos por cada avanço que você fez na trilha de navegação. Então se eu estivesse no segundo espaço aqui, seriam 6 pontos, né? 2 vezes 3. Então são essas as habilidades aqui do pergaminho, que é a ação de passar a sua vez. Quando você passar, você vai ganhar os pontos de vitória. Muito bem, voltando aqui então para o nosso exemplo inicial, né? Depois que os jogadores passarem, nós vamos para a fase 3, que é o final da rodada. A primeira coisa, a gente vai remover todos os marcadores X do tabuleiro e dos tabuleiros individuais dos jogadores, né? Vamos devolver para a reserva. Então essas ações elas ficam bloqueadas somente naquela rodada. Então na próxima rodada elas vão estar livres. Em segundo, nós vamos adicionar uma moeda em cada pergaminho que não foi escolhido, mesmo aqueles que já tinham moeda, então eles vão ficando mais valiosos. E por fim, nós vamos virar a ficha de pontuação da fase atual. Então se a gente terminou a primeira rodada, a gente vai virar e vamos para a segunda rodada, começando, né, pelo jogador inicial, de acordo com a ordem aqui. E aí a segunda rodada todo mundo vai virar os pergaminhos para cima, para a próxima rodada, fazer a fase de renda, receber tudo que tiver, né, na mãozinha, e depois as fases de ações. E assim nós vamos jogar durante 5 turnos. Então isso aqui, essas fichinhas, conforme nós formos virando, nós vamos saber em que rodada nós estamos. E quando acabar a 5ª rodada, né, os jogadores todos fizerem a fase final, né, a fase 3, nós vamos virar aqui e o jogo é encerrado, e nós vamos para a pontuação final. A pontuação final desse jogo ela é bem simples, tá? Os jogadores geralmente vão ganhando pontos de vitória ao decorrer do jogo, e na final os jogadores ganham 1 ponto adicional por cada 3 moedas que sobrarem com ele, tá? Então antes de acabar o jogo, né, inclusive você pode trocar os seus poderes por moeda, para ganhar
pontos de vitória a cada 3 moedas. E por fim, né, a pontuação final está explicada aqui. Nós vamos ver quem tem o maior território conectado. E aí o maior território conectado, ele não precisa da ponte e a navegação conta. Então essa é uma coisa que os jogadores confundem bastante, tá? Para construir cidade você precisa da ponte, mas para estar conectado no final, a navegação funciona, tá? Como isso? Vou explicar aqui. Você vai olhar quantos prédios você tem conectados entre eles, e quem tiver a maior área, né, conectada vai ganhar 12 pontos de vitória, o segundo 8 e o terceiro 4. E aí vamos ver como é que funciona a área conectada aqui então. Vamos supor que esse jogador verde ele terminou o jogo com uma navegação de 2. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 prédios conectados, e aqui ele pode passar um espaço de água porque ele tem 2 de navegação, né? Então ele pode pular um espaço de água. Ele tem mais 1, 2, 3, 4. Então aqui ele já tem 9 prédios que estão conectados. Eles têm alcance entre eles. E com 2 de navegação, ó, 1, 2, ele consegue chegar nesse outro aqui também. Então ele tem 10 e 11, porque com um espaço ele consegue pular também. Então esse jogador ele tem 11, né, prédios conectados, né, no seu alcance. E aí vai ver de todos os jogadores, e aí o jogador que tiver a maior quantidade de prédios conectados ganha aqui a pontuação. Vamos dar um exemplo aqui, um novo exemplo. Vamos supor que esse jogador não subiu na navegação durante o jogo todo. Nesse caso, a sua maior área é de 5, porque esse aqui não tem conexão. Agora, mesmo com um 0 e uma ponte, aí sim ele teria conexão e teria a maior área conectada. Notem que o valor do barco não é um valor que você tem que gastar, tá? Você só tem que ter para conseguir pular. Então, como vocês viram nesse exemplo, eu pulei um espaço para chegar aqui, daqui eu pulei 2 espaços para chegar aqui, daqui eu pulei mais um espaço para chegar. Desde que você tenha a quantidade de espaço para chegar, né, sempre resetando de um para o outro, eles estão conectados. E no caso de empate, os jogadores vão somar o valor das pontuações empatadas e dividir entre eles. Então vamos supor aqui que 2 jogadores empataram em primeiro, no caso de estar jogando de mais de 2 jogadores. Você vai somar a primeira colocação de 12 com a de 8, que daria 20 pontos. Dividido entre 2 jogadores, cada jogador receberia 10 pontos. E então o terceiro colocado ganharia 4. E o jogador com maior quantidade de pontos de vitória é o grande vencedor. E o manual diz que se empatar, aí vocês devem jogar uma partida de Terra Mística para fazer o desempate, né, do seu irmão mais velho. O jogo Terra Nova não tem critério de desempate. Você pode ou jogar outra partida de Terra Nova, mas o manual recomenda você jogar uma partida de Terra Mística e eu achei isso genial, gostei bastante. E é assim que se joga a Terra Nova. Eu vou só, antes de terminar o vídeo, explicar aqui a habilidade, né, e a fortaleza das principais facções das 5 primeiras, tá? Só do A. Vou explicar aqui a diferença entre elas. E aí depois vocês podem desbravar aí, aprenderem as do B, né? Lembrando que esse cartãozinho aqui explica direitinho a habilidade de cada uma delas e o manual também. Bom, eu vou primeiro explicar essa fortaleza aqui da direita, porque é igual de todos, tá? Então se eu já tiver construído essa fortaleza aqui, por exemplo, aqui, a habilidade dessa fortaleza diz que para mim construir uma cidade, a soma dos edifícios agora tem que ser 6 e não 7 mais. Mas o requisito mínimo de 4 prédios ainda é necessário, tá? Então nesse exemplo aqui, se eu construísse mais uma habitação, eu teria 1, 2, 3, mais 3 aqui, 6, então eu já construí uma cidade, porque eu tenho 4 edifícios e a soma entre eles dá 6. Não precisa, inclusive, ter a fortaleza, né? Vamos supor que eu alcancei 6 aqui só com as casas de comércio. Também construir a cidade, né? Eu vou ganhar a fichinha de cidade. Então essa é a habilidade da fortaleza da direita de todas as facções das 5 no lado A. Agora então, começando pelas fadas. As habilidades das fadas é que toda rodada ela tem 2 de poder no rendimento, como vocês já viram durante o jogo. E a habilidade da sua fortaleza, né? Além de fornecer mais rendimento aqui, eu posso gastar 2 de poder para executar uma ação de pá. Tá vendo? Tem um custo aqui. Pago 2 de poder e aí eu posso usar uma ação de pá, coloco o X e faço a ação de transformar e construir.
Os gênios, a habilidade deles é que sempre que eles construírem uma cidade, eles vão ganhar 4 pontos de vitórias adicional, né? Independente da rodada que seja feita. Inclusive, se for feito nessa rodada aqui, eles vão ganhar 5 pontos, mais os 4 dele, mais a pontuação da cidade. Então, gênio para construir cidade é uma ótima estratégia. E a sua fortaleza aqui da esquerda vai liberar uma ação, tá? Que eu posso uma vez por rodada usar a ação especial, né? Que é uma das ações possíveis aqui. E a ação do gênio é colocar uma habitação, a habitação mais à esquerda disponível, de graça, em qualquer espaço de rio. Tá? Não precisa ser adjacente, então eu poderia vir e colocar aqui direto, por exemplo. Essa é a habilidade do gênio. Os duendes, sempre que eles usarem uma pá, não importa como eles ganharam a pá, eles ganham 2 de poder. Essa é a habilidade deles. E a fortaleza deles, quando ele construir, eles ganham 6 de poder uma única vez. Tá? Então, construiu, ganhou 6 de poder. Acabou, né? Só tem esse rendimento aqui, mas você não tem mais nenhuma ação, nenhuma habilidade. Bem simples, né? Os golems é o seguinte. A habilidade deles, sempre que você passar, você vai ganhar pontos de vitória de acordo com as casas de comércio que você tem em jogo. Então, se você tiver 1 ou 2 casas de comércio em jogo, quando você passar, 2 pontos. 3 casas de comércio, 3 pontos. E as 4 casas, 4 pontos. Então, uma facção aí que você pode ganhar pontos todas as vezes depois que você passar. E a habilidade deles é bem legal quando você construir aqui a fortaleza. Você vai pagar sempre uma pá para transformar qualquer terreno no seu terreno. Mesmo o rio, né, e esse pântano aqui, ó, custariam 2 pá. Se você já construiu a sua fortaleza, então vai custar somente uma pá para o golem. Sempre é uma pá só para transformar qualquer terreno no terreno dele. E por último, as Filhas do Deserto. A habilidade dela é que elas começam com 3 habitações. E a terceira habitação ela coloca, depois de todos os jogadores colocarem suas 2, ela vai lá e coloca a sua terceira onde ela quiser. E a habilidade delas é que com uma ação, né, gastando uma ação especial, eu posso pegar e transformar qualquer terreno do meu lado, que esteja adjacente dentro do mesmo continente, tá? Eu não poderia usar navegação para isso. Acho que nem a ponte, porque a habilidade diz que tem que ser no mesmo continente. Eu posso transformar qualquer terreno no meu terreno, de graça, e depois eu posso pagar 4 moedas para já construir uma habitação lá. É uma ação bem forte que você pode fazer uma vez por rodada depois de construir a fortaleza. E essas são as habilidades, né, e as fortalezas da esquerda das principais facções aqui do lado A. Tem uma facção que eu vou só explicar rapidinho aqui, que é os Ursos do Mar, que a habilidade deles permite eles construírem uma cidade usando a navegação sem ter a ponte. Tá? Neste exemplo, no caso deles específico, você poderia, né, construir uma cidade. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que na vez dele, ele pegou e fez um upgrade dessa habitação para essa casa de comércio. E ele tem um de navegação pelo menos. Né? Vamos supor que ele tem um de navegação. Ele pode, como habilidade dele, né, no caso ele tem 4 prédios e a soma desses prédios daria 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ele poderia usar sua navegação para construir uma cidade. Né? Ao fazer isso, ele pegaria a sua ficha de cidade e colocaria no rio para indicar que ele usou, né, aquele espaço de rio para juntar aquela cidade. Então aquela seria uma cidade. Então ele é o único que pode quebrar essa regra aqui, tá? Que eu expliquei que só vale com a ponte. Bom, e assim que se joga Terra Nova. Bastante coisinha, né? Bastante detalhe. Mas é um jogo bem gostoso. Depois que pega, ele é bem simples. Para quem já jogou Terra Mística, é praticamente o mesmo feeling, só que com bem menos coisas, né? Bem menos detalhes ali. Mais rapidinho. É um jogo que roda bem rápido. E isso é uma grande vantagem dele, né? De conseguir ver mais mesa. O pessoal gostou bastante aqui do Terra Mística e do Terra Nova. A gente conseguiu jogar, acho que o Terra Nova 2 vezes, num tempo que a gente jogou o Terra Mística, né? Então é um jogo que é mais fácil realmente de ver mesa. E ele é bem mais simples, tá? Para apresentar aí para jogadores um pouco menos experientes também, sem nenhum problema. Eu amei esse jogo, é um dos meus jogos prediletos aí que foram lançados em 2023. E eu recomendo bastante. Tá? E se vocês gostaram do vídeo, ou te ajudei de alguma forma, deixa aquele like, considere se inscrever no canal, né, e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. E gameplay de Terra Nova vai ter? Coloque aí nos comentários se vocês querem. E também sigam a gente lá no Instagram, @casaldosjogos. Qualquer dúvida pode me chamar lá também. Muito obrigado por ter assistido até aqui
e até o próximo vídeo. Tchau! Cada rodada de Terra Nova é dividido em 3 fases. A primeira fase... Só já... Peraí que chegou o meu iFood.